47 protagonistas capítulo 142. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Objetivamente, Yu Ahn, que estudou cientificamente o Elgato, deveria realmente ser considerado mais especialista do que Yu Seldon. No entanto, ninguém presente na reunião admitiria isso na presença dele. O fato de Seldon ser um caçador que sobreviveu lá por 3 anos foi recentemente revelado pela internet. Além disso, ele também tinha a capacidade de controlar dimensões, então quem em sã consciência duvidaria dele? Yu Seldon pegou o microfone e disse: "No meu caminho para cá, olhei seus dados. O que você disse é bastante plausível. Quando ainda estava no clube, achava que os diamantes eram as pedrinhas mais valiosas." Alguém riu quando ele disse isso. "Então, quero mostrar o material que venho preparando. Este é o tablete que uso para assistir filmes no Flix. Isso importa. Vou apenas conectá-lo." Então, na tela, apareceram dados sobre o mundo espelhado. Era um fenômeno estranho diferente das masmorras e fendas com que o povo Murin estava lidando em todo o mundo. Na verdade, os dados em si não tinham nenhuma conexão com o Elgato, mas ninguém sabia disso, exceto Yu Seldon. E foi o suficiente para contrariar os dados de Yu Ahn, bem como persuadir outras pessoas. A razão por trás do aumento da energia é simplesmente porque algumas partes do Elgato estão sincronizando com a Terra. Mas não se preocupem. Enquanto o especialista Yu Ahn aqui está trabalhando duro para examinar os materiais que eu trouxe, as pessoas de Murin estão resolvendo todos esses fenômenos anormais. Na tela, várias fotos do mundo espelhado que lembravam o Elgato apareceram. A maioria deles eram horríveis e cheios de coisas nojentas, a ponto de ficar borrado para fins de censura. No entanto, para os caçadores que viram fotos do interior do Elgato, eles tiveram que admitir que o mundo dentro das fotos se parecia muito. Eu realmente não me importo se admitem ou não, porque o mundo derivou do Elgato em primeiro lugar. Na verdade, o próprio Yu Seldon não sabia porque a energia daquele lugar estava aumentando. No entanto, ele tinha alguém que se destacava na ciência dimensional, a interface. Estou investigando a causa no momento, mas tenha certeza de que nada parece perigoso. Depois disso, a discussão prosseguiu rapidamente. Yu Seldon declarou que a expedição Elgato não tem sentido e disse: "Mesmo se você for em uma expedição, não é plausível fazê-lo apenas com alguns elites." Sempre que alguém tentava refutá-lo, Yu Seldon alegremente desvendava o que aconteceu lá dentro. A proposta de expedição do Elgato foi rejeitada. Eventualmente, quando o mediador, Taiyo, anunciou o resultado, Yu Ahn se levantou e saiu da sala. A reunião terminou. Um por um, as pessoas começaram a sair do local depois de confirmar que a câmera estava desligada e era o fim da transmissão ao vivo. E então, Seo Jung-eun correu para abraçar seu amado. "Não. Sua imagem." Yu Seldon disse impotente. Muitos olhos os observavam. No entanto, Seo Jung-eun não se importou com isso e colocou seus lábios nos lábios de Seldon. Antes que pudesse desfrutar do beijo, Seldon olhou apressadamente ao seu redor. Ele viu que havia uma câmera que estava prestes a desligar. "Estamos em apuros." Mais e mais pessoas começaram a deixar o local. Ele lentamente se afastou do beijo e olhou para ela. Jung-eun era tão baixinha que mal tocava o peito do homem. Ela geralmente parecia tão grande, mas na verdade era tão pequena. Seo Jung-eun estava olhando para Yu Seldon com os olhos levemente úmidos. "Você demorou. Sinto muito. Eu não sabia que a diferença de fuso horário não funcionaria. Originalmente, a diferença de tempo entre o mundo que Yu Seldon viajou e a Terra seria de pelo menos 2 vezes ou no máximo 15 vezes. No entanto, por algum motivo, desta vez houve um erro com a diferença de horário e ele não sabia a causa. Era por causa de que partiu para outro mundo de dentro da fenda. Ou talvez o mundo destruído era paralelo à Terra. Por causa disso, as pessoas na Terra estavam tão preocupadas com ele. Está tudo bem. Está tudo bem agora. O mais importante é que você voltou em segurança." Na verdade, desde o momento em que Seldon apareceu, ela queria correr para ele. Queria sentir seu abraço, seus olhos e seu toque depois de muito tempo. No entanto, com força de vontade sobre-humana, se esforçou para conter sua mente impulsiva. Mas também foi por isso que, assim que a restrição foi liberada,
Jung-yeon correu e esqueceu tudo sobre a imagem que havia construído. Yoo Seldon gentilmente acariciou a cabeça da mulher enquanto a levantava porque além de Seo Jung-yeon, havia outra que ele queria encontrar aqui. Tenho certeza de que Taylor estava aqui. Onde diabos ela está? Não importa o quanto ele tentasse procurá-la, Yoo Seldon não conseguia encontrar Taylor Nini. Cheguei na Coreia na hora do jantar no horário coreano. Seo queria ficar comigo um pouco mais, mas, infelizmente, ela não conseguiu limpar sua agenda tão rápido. Na próxima vez que nos encontrarmos eu tenho algo para te dar. Depois que disse isso, voltou para a casa dos Goblins que se tornou a casa de Murin. Eu não podia prever o que ela ia me dar da próxima vez. No caminho para casa, verifiquei a internet para pesquisar rankings no meu smartphone. E como esperado, pouco antes da câmera ao vivo ser desligada, na hora, a cena em que Seo Jung-yeon me segurou foi capturada e transmitida. Eles também capturaram a cena quando me beijou. Seo Jung-yeon adornou os rankings de busca em tempo real da internet desta vez com principalmente escândalos comigo. É um escândalo relacionado a Lord Murin. Não era de forma alguma um bom sinal, então eu apressadamente disse para esclarecer, mas ela recusou terminantemente. É realmente necessário? Lembrei-me de que ela parecia muito feliz ao dizer isso. Uau! Eu me perguntei se isso funcionaria de alguma forma. Depois da meia-noite, consegui chegar em casa. Quando abri a porta e entrei, vi Taylor bebendo algumas cervejas na cozinha com apenas uma luz fraca iluminando a sala. Suas bochechas já estavam queimando vermelhas e ela parecia estar bastante bêbada. De alguma forma, senti que algo estava errado. Eu não a tinha visto por cerca de 2 meses, mas realmente, sua atmosfera era diferente do habitual. Ah, você. Por que foi primeiro? Teria sido bom se estivéssemos no mesmo avião. Então Taylor sorriu enquanto inclinava a cabeça. Ela estava olhando para mim com um olhar estranho. Yoo Seldon. Yoo Seldon, estou ouvindo. Yoo Seldon. Ela amassou a lata de cerveja na mão enquanto murmurava. Yoo Seldon, você é um homem muito difícil de se ter. Eu não podia responder. Eu não respondi. Você está bêbada? Sim. Eu estou bêbada. De repente, Taylor gritou um pouco, mas momentos depois, sua voz voltou ao normal novamente. Só estou dizendo isso porque estou bêbada. Beber não é uma indulgência. Apenas ajuda as pessoas a serem corajosas. Ela provavelmente bebeu várias latas de cerveja só para poder dizer o que queria dizer em seguida. Taylor se levantou de seu assento e veio até mim. Então, me agarrou pela gravata e me arrastou para o sofá. Depois disso, empurrou meu peito com ela para o sofá. Sabe de uma coisa? Vivo há 17 anos só te olhando. Ela me olhou nos olhos. Foi então que percebi, seus olhos estavam claros sem nenhum sinal de embriaguez. Ela não estava nada bêbada. Agora sei, eu não posso mantê-lo para mim. Isso seria ganancioso da minha parte, porque você é muito grande. Muito fudidamente grande. Seu idiota. Os olhos de Taylor pareciam ligeiramente úmidos. Talvez fosse o resultado do luar e seus olhos brilhantes. Já faz muito tempo desde que ficamos assim. 17 anos. Da adolescência à idade adulta. Estávamos vivendo quase metade de nossas vidas juntos. Ela me conhecia melhor do que ninguém, e eu poderia dizer com orgulho que a conhecia melhor do que ninguém. No entanto, hoje, essa minha convicção estava desmoronando. Eu também não tenho certeza. Seldon. Eu pensei que sabia tudo sobre você, mas em algum momento. Ela olhou para mim com um olhar infantil. Quando você disse que é um viajante dimensional, ou quando finalmente conseguiu um superpoder que tanto queria, ou mesmo quando estava lidando com magia ou Mugong, entendi tudo. Mesmo que de repente se torne um alienígena. Eu vou te amar e todos os seus segredos. Tenho certeza que eu vou. Então, lembrei-me da velha Taylor. Uma garota tímida e jovem que sorria alegremente sempre que ficava sabendo de outra pessoa. Uma garota chamada Taylor Nini era mais cautelosa sobre as relações humanas do que qualquer outra pessoa, mas ao mesmo tempo, era alguém que abriria todo o seu coração. Como sei disso? Porque eu era o único a quem ela abriu o coração. Quando definia seu objetivo, Taylor sempre se agarrava a ele. Você tem alguém em quem está interessado agora. Tentei abrir a boca, mas Taylor me parou colocando a mão em cima dos meus lábios. Então, ela balançou a cabeça com um olhar ansioso. Apenas esqueça que eu perguntei isso.
Só, não me diga. Então ela levantou a cabeça novamente, antes de sorrir amplamente. Se tem ou não, eu não me importo. Não importa o que eu ouça, não acho que posso desistir de você. Não quero outra vagabunda que de repente apareceu para te roubar de mim. Tudo o que eu preciso é um pedaço seu, qualquer sobra também está bem. Eu vou ter. Ela não tentou desabotoar minha blusa com uma mão como de costume. Em vez disso, calmamente colocou suas pernas brancas em ambos os lados das minhas coxas e me abraçou. Estava ficando cada vez mais quente do que antes. Vamos ficar juntos esta noite. Eu só quero ficar junto assim e quero que pense em mim hoje. Por favor. Ela me disse com uma voz que parecia de alguma forma ansiosa. Você pode, por favor, fazer isso. Eu silenciosamente assenti. Em pouco tempo, ela adormeceu com um leve sorriso como se estivesse satisfeita. A noite ficou profunda, mas eu não conseguia dormir. Protagonistas capítulo 143. Vamos em um encontro. Essa foi a primeira coisa que o Seldão ouviu assim que acordou. Quando ele abriu os olhos, podia ver uma pele branca e cabelos prateados enchendo sua visão. Era Taylor 9. Ela estava sentada em cima de seu estômago nu enquanto usava seu smartphone. Seldão ficou sem palavras por um momento, mas forçou uma frase porque sentiu a necessidade de fazer algumas perguntas. Por que está nua? Taylor olhou para seu corpo uma vez e deu de ombros como se nem se importasse com isso. Não sei. Sempre que eu dormia com você, tirava roupas sem perceber. Parece ser um hábito. E o Seldon tocou a parte superior do corpo apenas para verificar algo. Como esperado, descobriu que a camisa que estava vestindo na noite passada havia desaparecido. E as minhas roupas? Também é um hábito. Como se nada estivesse errado, Taylor respondeu descaradamente. Seldon ficou sem palavras mais uma vez. E então, puxou o cobertor que cobria a parte inferior do corpo, envolveu o corpo de Taylor e a empurrou para o lado. Nós vamos fazer? Pare de falar besteira e levante-se. Não que ele não quisesse fazer isso ou que achasse toda a situação estranha, mas sim, estava muito cansado. Assim que voltou do mundo destruído, teve que voar direto para a Indonésia para participar da reunião. E depois de uma longa noite pensando em muitas coisas e abraçando Taylor por muito tempo, ele acordou às 10 horas. Já havia passado muito da hora do rush. A propósito, por que um encontro de repente? Cara, ultimamente você não tem tempo para sair comigo. É por isso que farei um favor e tirarei um pouco do meu tempo para brincar com você. Existem muitos filmes interessantes hoje em dia, e às vezes tem que tirar um tempo para viver. Não é verdade? Mas você parece ter muito tempo livre todos os dias. O que está falando? Sabe o quão ocupada eu ando? HMM. E o Seldão deu de ombros. Parando para pensar sobre isso, depois de sua estreia como caçador há 17 anos, ele nunca tirou nenhum dia de folga até ser diagnosticado com uma doença cardíaca há 2 anos. E mesmo depois de curado, não teve chance de fazer uma pausa, pois teve que trabalhar duro como caçador de protagonistas e teve que construir sua guilda. Pode-se dizer que agora estava muito mais ocupado do que no dia em que era apenas um caçador de rank F comum. Bem, tudo bem. Acho que posso tirar um tempo de folga. Por que você se tornou obediente de repente? O que há de errado? Para onde foi o velho Seldão? Ele riu da reação dela. Só aceitou porque a pessoa era Taylorine. Ele não tinha ninguém para desfrutar desse tipo de lazer além dela. Então vamos assistir a um filme ou algo assim. Romance. De jeito nenhum. Um filme de porradaria. Taylor riu. Apesar de nunca terem assistido a um filme juntos, ambos conheciam bem os gostos um do outro. Na verdade, seus gostos e personalidades eram quase os mesmos. Era a maior razão pela qual se davam tão bem. Enquanto Taylor estava reservando ingressos de cinema em seu smartphone, Seldon de repente pensou em Ekaterina. Ele podia sentir o estado dela através de sua alma. Ela estava à beira do colapso porque estava extremamente exausta. Eu deveria me apressar e cuidar dela. Levantando da cama, Seldon se vestiu e jogou para Taylor sua calcinha e shorts. Bem naquele momento, a interface de repente falou. Seldon. Descobri a causa do erro na diferença de horário. Sério? Qual foi o problema? Parece que o erro ocorreu porque executamos viagens dimensionais de um lugar que não era a Terra, mas sim uma fenda que estava conectado. Eu cometi um erro enorme,
Sempre coloquei a diferença de tempo com a Terra como base e a viagem desta vez foi a primeira vez que nos mudamos para outra dimensão de outro mundo. Bem, está tudo bem. A interface disse isso, mas Xiao Seldon conseguiu algumas pistas dessas palavras. Ela sempre o define com a Terra como centro. Seldon ficou cada vez mais curioso sobre sua identidade. Eu estou morrendo. E Ekaterina disse enquanto enterrava o rosto em sua mesa. Os círculos pretos sob seus olhos eram severos a ponto de afetar sua beleza geral. Sinto muito. Não é que eu deliberadamente voltei tarde. Eu sabia que sem mim Ekaterina morreria. Senti-me culpado mesmo estando atrasado por causa de um erro na diferença horária. Está tudo bem, porque no final você ainda voltou. Depressa, por favor, venha o que? E Ekaterina balançou a cabeça e sorriu levemente. Sentei-me na cadeira e a deixei sentar no meu colo. Meu plano original era deixá-la ter sua sessão de recarga enquanto nos deitávamos no sofá para maximizar o contato corporal, mas a garota recusou o meu plano, pois tinha muito trabalho a fazer. Ah! Como esperado, o corpo de Ekaterina tremeu no momento em que seu corpo tocou o meu. Se bem me lembro, ela disse que a recarga de energia era bastante dolorosa. Não era realmente doloroso quando ainda havia algum espírito em seu corpo, mas quando sua energia estava perto do fundo do poço, era particularmente sensível à comunhão da alma. E Ekaterina mordeu os lábios e se enrolou. Mesmo que o contato mal fosse suficiente, ela tentou se afastar do meu corpo. Eu a puxei para o meu peito e abracei profundamente. Ei, dói tanto assim? Oh, não. E Ekaterina respondeu enquanto respirava fundo. Eu podia sentir sua respiração se tornar uniforme. Então, em seu murmúrio sonolento, ela sussurrou, às vezes. Por favor, preste atenção em mim também. Desculpe, eu sei que minha presença não é tão frequente em comparação com as outras. Mas eu não posso viver sem você. Mas... Eu me senti desconfortável por um momento e perguntei apressadamente. Ei! Você ainda está viva? Não houve resposta. No entanto, quando coloquei meu dedo na frente de seu nariz, pude sentir sua respiração. Ela já tinha adormecido. Se vai dormir, por que está falando em trabalhar? Mesmo quando eu disse isso, não podia simplesmente acordá-la. E também não conseguia me mexer. Então me sentei imóvel enquanto a segurava em meus braços. Então, depois de algum tempo, a porta do escritório se abriu e o Rei Espírito entrou. O Rei Espírito, que estava usando uma armadura da cabeça aos pés, parecia uma pessoa grande e corpulenta comum à primeira vista. Senhor, você está de volta. Ah, sim. Voltei não faz muito tempo. Achei que já estivesse morto, então me despedi em meu coração, mas agora tenho que ter meu adeus de volta. Ah, esse maluco, tudo bem. Porque meu coração ainda está queimando. Uma chama azul realmente queimava no peito do Rei Espírito. Você só faz meu estômago queimar. Foi divertido me reunir com você, mas tenho uma missão muito importante, então terei que sair. Por favor, vá. Na verdade, vou comer o Dom. Não estava interessado em saber disso, bem então. Depois de dizer isso, o Rei Espírito quebrou a janela e pulou. Ele é louco. Brum. Ao ouvir o som dele pousando no chão, comecei a me perguntar se minha decisão de lhe dar a armadura estava correta. Então, Isai entrou no escritório. Sua expressão estava calma enquanto olhava para as janelas quebradas. É uma coisa do dia a dia. Imagino. Mas ela se assustou quando viu Ekaterina que dormia profundamente em meus braços. Uau, ela está realmente dormindo. Assim. Por quê? Bem, a chefe estava recentemente sofrendo de grave insônia. Não, eu prefiro chamar de transtorno obsessivo-compulsivo. Ela continuou dizendo que preferia trabalhar durante esse tempo. Quão viciada em trabalho ela é. Nos últimos 3 dias, mal dormiu por 3 horas, então tentamos forçá-la a dormir. Mas agora que está aqui, ela adormeceu imediatamente. Eu tinha me desculpado mais cedo, mas isso não apagou completamente minha culpa em relação a Ekaterina, que lutou contra a fadiga extrema e trabalhou duro para minha guilda. No entanto, eu a negligenciei. Eu sou mesmo um lixo. Lembrando Tailornini da noite passada, Araceli, que eu tinha deixado para trás porque não tinha outra escolha, e Ekaterina, que estava dormindo profundamente em meus braços, de alguma forma eu podia sentir meu coração doer. Não foi intencional, mas de alguma forma,
Eu pensei que estava fazendo algo pior do que lixo. Uau! Bem, então, preciso verificar o trabalho dela quando não estiver aqui. Ajustei a posição de Ekaterina para uma posição mais confortável e verifiquei o computador. O que é tudo isso? Não perguntei a ninguém em particular. Estava cheio de coisas que eu não sabia. O relatório do plano de realização do primeiro seminário de magia, sobre o simpósio mágico em 3 anos. A cooperação das empresas na eficácia do dispensador de ciência é, para publicação de livros didáticos, Yoriobi Mugong Jason Yong na Guerra dos Grandes Monstros. Quando eu verifiquei o computador, percebi que muitas coisas aconteceram quando eu estava ausente. Em primeiro lugar, a profissão mago foi agora oficialmente reconhecida. E o plano para o estabelecimento de uma universidade para o cultivo de magos, a chamada Torre de Ekaterina, já havia sido concluído. Além disso, o dispensador de ciência para magos havia sido chamado coletivamente de varinha mágica. E então, a ação conjunta entre Asun Yong e Celeste foi ainda mais espetacular. Elas removeram os movimentos desnecessários da esgrima Sunyong original que lida principalmente com humanos e o transformaram em algo especializado em caçar os monstros. Então criou um novo ramo de artes marciais que eles chamaram de Yoriobi Mugong, que lidava principalmente contra monstros. A grande coisa era o fato de que poderia ser aprendido por qualquer pessoa. Tantas coisas aconteceram. Para ser honesto, não sei em que mais devo trabalhar aqui. Estou muito lento. Não. E Ekaterina foi muito rápida em trabalhar em tudo enquanto eu estava fora. Para ser honesto, antes dela entrar para a guilda, eu tinha estudado bastante. Além das leis relacionadas aos caçadores coreanos, comecei a acumular uma ampla gama de conhecimentos para o caso de os membros da minha guilda se tornarem mais ativos internacionalmente. Até fui a um advogado e estudei por alguns dias sobre a posse de propriedade intelectual sobrenatural para a magia e artes marciais. Não só isso. Depois de receber investimentos de várias empresas e investidores, fui diretamente para Ryujin Sou, que estava ativo nos negócios da guilda há mais tempo do que eu, para aprender a não ser explorado. Mas ainda assim, comparado a Ekaterina, que não apenas cuidava da guilda, mas também despejava toda a sua paixão nela, as coisas que eu tinha feito não eram nada. É realmente bom. Para ser honesto, não tenho nada para fazer agora. Quando eu disse isso, e Isaías regalou os olhos e disse, o que você quer dizer com não tem trabalho a fazer, senhor mestre da guilda? Não, eu só, magia e Mugong não era algo que você havia garantido? Sim, isso é verdade. Sabe quantos problemas temos em desenvolver todos eles sem o senhor? Não sei. Não, eu nunca os instruí a fazê-los em primeiro lugar. Não posso pedir mais nada, desde que fiquem mais fortes e sobrevivam. A propósito, há alguém atualmente caçando corretamente na Noteleag. O que é esse lugar? Uma universidade, um dojo ou uma guilda? Então Isai falou mais uma vez e me impediu de perder a cabeça. Então, por favor, ajude, mesmo que um pouco. Em que? Desenvolvimento ilimitado, possibilidades, utilização, reorganização e generalização do Mugong. Então Isai pegou o seu smartphone e me mostrou. Ele mostra a transmissão ao vivo da Celeste. Ela estava atualmente ensinando sobre técnicas de fortalecimento corporal e estava sendo assistida por 90.000 espectadores. Você sabia que a outra pessoa que está esperando o senhor voltar é Celeste? Sim. Mas assim que voltou, você esteve muito ocupado, então ela nem veio visitá-lo com medo de incomodá-lo. Eu não sabia. Não, talvez eu soubesse. Agora as pessoas esperando por mim eram mais do que eu pensava. Então, por favor, vá vê-la. Protagonistas capítulo 144. Assim que Ekaterina acordou de seu sono de reabastecer suas forças a tarde inteira, Seldon foi em direção ao prédio ao lado para ajudar Celeste. Todo o prédio era usado por Celeste para dar aula. No momento, cerca de 90.000 pessoas estavam assistindo sua aula de transmissão ao vivo. E Isai disse a Seldon que apenas cerca de metade desse número estava assistindo para aprender, enquanto o resto estava assistindo apenas por causa da professora. Seldon exclamou assim que entrou no prédio. O interior do edifício era bastante espaçoso, as paredes também foram reforçadas com um revestimento de éter. No entanto, independentemente do seu amplo espaço, apenas 30 pessoas estavam presentes no interior.
Cada um tinha uma classificação diferente, variando de aí pelo que Isai disse. Todos já tinham se registrado na Noterleag por conta das vantagens de aprender, mesmo após o término da transmissão ao vivo. Depois de passar por um curso de educação formal, cada um deles planejava trabalhar como caçador sob a bandeira da guilda. No final, todos eles vão ser meus subordinados. Seldon disse a si mesmo quando viu um grande monitor na parede. Nele, uma resposta em tempo real para a aula de Celeste estava sendo exibida. E na frente daquele monitor, ela estava dando uma aula com uma espada de madeira em seu uniforme de ginástica. Concentre o fluxo de energia em seus tornozelos e balance-os para cima. Whoosh! Celeste instantaneamente desapareceu da vista de todos e se moveu atrás de uma aluna que estava parada, quase como se estivesse se teletransportado. E você vai conseguir algo assim. Imediatamente depois, a janela de bate-papo foi inundada com pontos de interrogação. É fácil, certo? Traço. Traço. Vírgula é. Traço. O quê? O que você fez? Professora. Você é muito rápida. Seldon riu. A resposta na tela foi justificada, porque, apesar de Celeste ter uma boa voz, parecia que não tinha talento para ensinar. Na opinião dele, sua incapacidade de ensinar decorreu do fato dela ser muito genial. O que quer que fizesse, sempre fazia à sua maneira. Então, quando explicasse para outras pessoas, elas não seriam capazes de entender. O fato de ter muitos espectadores, mesmo sendo assim, era realmente estranho aos olhos de Seldon. Tudo o que você precisa fazer é seguir o que eu fiz. Então tá bom. É só acompanhar LOL. Então como você fez isso? Desculpe por ser estúpido. Desculpe por ser estúpido. Vírgula, parece que ela estava ensinando os passos básicos. No entanto, não era capaz de explicar o processo em palavras. Depois de observar Celeste por mais um tempo, Seldon sentiu que ela ficou consideravelmente mais forte desde a última vez que se encontraram. Francamente, ele ficou bastante surpreso por ela ter alcançado a classificação a não importa o quão rápido o fortalecimento do corpo super-humano cresça, deve haver algum limite para sua velocidade de crescimento. No entanto, parece que esse limite não foi aplicado a Celeste enquanto crescia cada vez mais. É incrível como ela se tornou rank aos 19 anos na Itália e 20 na Coreia, mas o que foi ainda mais surpreendente foi que sua habilidade real excedeu facilmente o rank N/R. Na Coreia sua idade é diferente de acordo com o mês que nasceu, você pode ser um ano mais novo ou mais velho. Sempre que balançava sua espada, bum! O som do ar sendo dilacerado reverberou. E quando baixava o pé, o chão tremia. A superpotência do tipo fortalecimento corporal era diferente de Mugongon e Gong, que fortalece o corpo usando drogas ou técnicas secretas. Era uma técnica que utilizava um poder misterioso de monstros para evoluir ainda mais o corpo. Era muito superior ao Igong. E quando os usuários de fortalecimento corporal também podem usar Negong. Um tipo completamente diferente de poder monstruoso nasceu. Brum. Cook. Lololololol. Ele está morto. Não, acho que não. Acho que está morto. Com apenas um ataque de Celeste, um estudante de rank voou e colidiu com a parede. Foi um ataque bastante sutil, pois nem suava quando atacou. Então, a garota desviou o olhar e encontrou os olhos de Seldon que acenou com a mão enquanto ela se curvava respeitosamente em direção a ele com seu habitual rosto inexpressivo. Quem? Não consigo ver quem é. Professora Celeste de repente parece estar de bom humor? Sério. E Seldon podia ver uma enxurrada de perguntas inundar a tela, pois eles não podiam vê-lo, que estava atrás da câmera. Ele sentiu pena deles, mas não tinha a intenção de mostrar o rosto. Já faz um tempo. Quer treinar? Celeste assentiu alegremente com a oferta. Bom. Assim como no passado, não vou parar nem mesmo quando você rolar de dor. Vai ser diferente agora. Celeste respondeu calmamente. E Seldon se encolheu com sua resposta. Ele lembrou tardiamente que a razão pela qual foi capaz de derrotá-la no passado foi porque monopolizou completamente a esgrima de outros mundos. Será que conseguirá uma vitória avassaladora agora? Eu não vou perder, vou. De alguma forma, ficou ansioso, mas pensando em seu próprio orgulho, ele não podia recuar
Então se moveu para o centro do prédio com uma forte espada de madeira especialmente trabalhada. Uau! É o caçador Yao Seldon. Então, é verdade que ele voltou, mas esse boato é real. Xuxi, ele pode ouvir você. Os alunos sussurraram entre si. Oh meu Deus, aquele é Yao Seldon. O que está acontecendo? O namorado da Lord Murin chegou a... LOL. Merda, ele tem uma namorada tão linda. Estou com muita inveja. Histórias misteriosas rapidamente inundaram a tela, mas infelizmente, porque Seldon estava focando em Celeste, não conseguiu ler nada. Ambos ficaram na frente um do outro com espadas nas mãos. Ele usava um terno simples, e Celeste estava em um confortável uniforme de ginástica, mas isso não significava muito. A propósito, quando eles vão começar? No momento em que esses comentários apareceram. Yao Seldon e Celeste, os dois super-humanos correram um para o outro ao mesmo tempo. Porra! Não viu o que aconteceu agora. Para transmitir os movimentos dos super-humanos, era necessária uma câmera de alto desempenho que pudesse capturar mais de 1000 quadros por segundo. Mas se os espectadores ainda não puderem segui-lo com seus próprios olhos depois disso, há um recurso separado chamado Replay na velocidade 0,1x. PAC. A fim de resistir ao poder dos super-humanos, a espada de treinamento de madeira que ambos seguravam era revestida internamente com éter. Em outras palavras, era uma espada de treinamento robusta e cara. Uau, você se tornou tão forte. Yao Seldon percebeu mais uma vez que Celeste era um gênio. Seu senso de esgrima excedeu em muito dele de muito tempo atrás. Mas agora, além disso, ela também empunhava uma esgrima que combinava a esgrima do mundo Murin e do mundo da fantasia. Não seria uma luta fácil, mesmo para ele, que também ficou mais forte caçando vários protagonistas nos últimos 2 anos. Tung. Na frente do golpe violento de Celeste, Seldon virou seu corpo para o lado e evitou seu ataque. Então, tentou lançar um contra-ataque pela brecha. Percebendo a intenção do seu oponente, Celeste rapidamente balançou sua espada no chão no meio de seu ataque. Ela usou sua espada como um eixo para girar seu corpo e lançou um chute em direção a ele. Yao Seldon se abaixou para evitá-lo antes de tentar levantar sua espada para atacar, mas a mulher foi muito mais rápida. Assim que seu chute errou o alvo, ela chutou no ar, controlou seu centro de gravidade e tentou bater na cabeça dele com o calcanhar. Bom. No momento em que o chute de aço estava prestes a bater no chão, Yao Seldon escorregou em suas costas. Uau! Traço. O que aconteceu agora? Isso está realmente acontecendo? Uau! Ele bloqueou e depois evitou. Yao Seldon também era alguém que fortaleceu seu corpo, assim como um super-humano de fortalecimento corporal faria. Além disso, também pode se tornar mais poderoso derramando mana em seu círculo mágico. No entanto, não possuía o mesmo revestimento de éter que os super-humanos de fortalecimento corporal possuíam. Minha habilidade em si parece ter vantagem, mas, em defesa e esgrima pura, Celeste estava muito além dele. Era um talento verdadeiramente enviado por Deus que não poderia ser alcançado por talentos roubados de rank S. Claro, Yao Seldon não usou nenhuma de suas armas e magias pessoais, que poderiam ser contadas como suas habilidades mais importantes. Mas mesmo assim, era incrível que Celeste pudesse pressioná-lo até certo ponto. Os dois instantaneamente se separaram e colocaram 20 metros de distância entre si. No momento seguinte, eles estavam cruzando espadas um contra o outro novamente, e então saltaram no ar, trocando vários golpes que eram rápidos demais para os olhos normais verem, e então caíram no chão novamente. Sua esgrima não tinha flores de lótus desabrochando como as de Seo Jung-yeon ou flases brancos como as de Asun Yeon, mas era muito rápida e pesada e havia algo sobre isso que inconscientemente fez os espectadores se sentirem animados. Uau, é muito louco. Porque a janela de bate-papo ficou tão silenciosa, até a quantidade de chats diminuiu. Todos ficaram sem palavras devido às esplêndidas batalhas de super-humanos que não podiam ser vistas facilmente. Os espectadores então perceberam que Celeste estava ensinando seus alunos enquanto controlava seu poder durante a transmissão. Woshi! A espada de madeira deslizou em direção a Yao Seldon. Com apenas um fio de cabelo longe de seu pescoço, ele habilmente evitou. Faz algum tempo, Celeste de repente se lembrou da primeira vez que conheceu aquele homem, 2 anos atrás. Naquela época, se sentia perdida e vazia porque não conseguia crescer como queria.
Seu crescimento era lento, muito lento para seu gosto. E então, aprendeu a arte da esgrima de Sildão. Ela aprendeu com ele que esgrima não era simplesmente balançar espadas com força bruta. Havia muitas maneiras de balançar e se mover com ainda mais eficiência, com ainda mais velocidade e ainda mais força. Ela estava desesperadamente agarrada a ele. No começo, simplesmente queria aprender sua esgrima porque era bonita. No entanto, com o passar do tempo, seu propósito também mudou gradualmente. Cada vez que se tornava mais forte e sua proficiência aumentava, ela queria mostrar sua esgrima para Yo Seldon. Eu cresci muito. E, sempre que ele a via crescendo, sempre dizia, você se tornou mais forte. Muito mais do que ontem. Pouco a pouco, ela começou a viver para esse sentimento. Esse sentimento permaneceu depois que Bangwin, seu objetivo ao longo da vida, a razão pela qual balançou sua espada sem parar por um único momento, morreu. Ela estava um pouco ansiosa. Estava com medo de que Yo Seldon não voltasse da fenda. Temia que ela nunca seria capaz de enfrentá-lo novamente. Quang. O ataque afiado de Seldon deixou um grande rombo no chão, mas Celeste já havia saltado para trás e escapado do local. Ela já estava se preparando para o próximo ataque. Quando empurrou sua espada, uma aura disparou de sua espada e foi lançada. E quando Yo Seldon a parou, uma quarto do prédio tremeu. Agora, estava se aproximando lentamente de um nível que era muito perigoso para ser considerado um mero duelo amistoso. Mas Celeste não quer que acabe. O fato de ela poder lutar contra um oponente tão habilidoso e o fato de seu oponente reconhecer sua força, foi divertido. Eu estou viva. Ela se sentia viva, o quê? Vocês viram a risada da Celeste agora? Algumas mensagens apareceram, mas foram rapidamente enterradas. Foi porque o sorriso dela durou apenas uma fração de segundo. Foi realmente um sorriso fugaz. Mas na verdade aquela mulher estava feliz. Ela sentiu uma alegria incrível ao competir contra Yo Seldon. Essa alegria fez explodir em gargalhadas sem saber. Cheong. Em pouco tempo, sua espada de madeira caiu no chão. Celeste, que havia perdido sua espada, havia perdido a partida. Então, Yo Seldon disse com um sorriso enquanto enxugava seu suor frio, você se tornou mais forte. Muito mais do que ontem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.